Oi, Xoxotubers, tudo bem com vocês? Eu acho que não tá, né? Não tá nada legal, as coisas não tão bacanas mesmo. Então, quando a gente vem aqui perguntar se tá tudo bem, parece até que eu tô sendo cínica, né? Porque como que a gente podia estar bem? Quem poderia estar bem num tempo desses? De repente, aqui em Taubaté pode ser o Noilton, a Vivi da Rádio, por exemplo, a Lorene. De repente, vai que ela tá bem também, né? Quem sabe? Mas enfim, outro dia eu fiz um vídeo que eu acho que foi semana passada a respeito da gente apurar, né, os ouvidos, sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente capta dentro da nossa cabeça, da maneira como a gente processa aqui e da maneira como a gente reproduz esse tanto de groselha que às vezes a gente, sem querer, acaba dizendo. Essa noite, né? Não só essa noite, mas a gente já tem visto isso muitas vezes, mas eu acredito que eu nunca comentei com vocês sobre esse assunto aqui no Xoxo. A gente vê as manchetes dos grandes jornais, dos jornalões, até mesmo dos jornalísticos de esquerda, matérias dos jornalões e mesmo das mídias esquerdistas, manchetes recorrentes. Tipo João Pedro. Olha, antes de fazer esse vídeo aqui, eu fui ali na internet e fiz uma pesquisinha muito rápida, que não precisa ser nenhum gênio da internet para fazer esta bagaça. UOL, João Pedro morto em operação policial em El País. João Pedro, 14 anos, foi morto com um tiro na barriga. G1, morte do adolescente João Pedro. Correio Brasiliense, morte do menino João Pedro. João Pedro foi assassinado. Entraram os policiais lá na casa dele, que a gente não sabe o nome, porque ainda não foram identificados, e possivelmente a gente sabe que na corporação, muitos deles, eles são, né, protegidos pelo corporativismo das polícias. Existiram policiais, ou um policial, ou o que quer que seja, que assassinou o menino João Pedro, de 14 anos, no quintal da casa dele. Ele não foi morto, ele foi assassinado. O nosso olhar também está corrompido, assim como que a gente ouve. A gente está acostumado a ver esse tipo de manchete, que essa manchete está levando a gente para um caminho que não é real. Essas pessoas da comunidade, da favela, elas não são mortas, elas são assassinadas. Existe um assassinato por trás disso. Ou que seja por um policial, ou por meia dúzia, ou o que quer que seja. Também não vamos colocar aqui tudo no mesmo pacote e jogar fora, né, das polícias. Tem policial honesto? Tenho certeza que sim. Mas a gente precisa começar a dar o nome certo para os acontecimentos. É demais, se vocês fizerem uma busquinha aí rapidinha, ó, vocês vão encontrar isso que eu acabei de dizer. O João Pedro foi morto. É assassinato. Quando pegam um sargento com 39 quilos de cocaína na Espanha, num avião presidencial, ele não estava levando 39 quilos de cocaína. Ele ia traficar. Era tráfico. Ele estava no avião presidencial para tráfico. Quando uma advogada branca loira estava comercializando pasta de cocaína, ela não estava comercializando, ela estava traficando, gente. Mas aí quando é o sargento, quando é a loira do olho azul, aí as coisas mudam um pouco de figura. E o poder cognitivo da gente, já tão acostumado com essas groselhas, a gente legitima, normatiza e repete também a groselhada. É incrível como uma sociedade inteira, como a publicidade, jornalistas, eles têm essa capacidade de formatar a nossa cabeça. Tem gente que diz que não. Mas isso daí é porque eu gosto mesmo. Eu gosto de fazer escova porque é meu gosto. Eu quis colocar silicone no meu seio
Porque eu acho que é bonito, mas por que, gente? A gente é construído. E essas construções são feitas por uma elite de homem branco, hétero, cis, rico. E a gente, ó, vai só absorvendo. O babado é forte, Xoxotube tá no ar. A gente tem visto um monte de coisa esses dias, desde a semana passada até agora. A gente foi bombardeado com notícias, muitas, presepadas horrorosas. Um tal de Ítalo Marcilli sendo aí cogitado para o Ministério da Saúde. Particularmente gosto do cardeal Roberto Sara, né? Mas, claro, politicamente, um Papa americano seria eu falei um isso Papa aqui, africano, né? Eu falei isso aqui, ó. Forte, Tem um monte de conservador. Eu falei isso aqui, um monte de conservador. O pessoal que tá comigo falou do Sara. Eu falei, mas eu entendo, o Papa Negão, esse é ótimo por um certo motivo. Botar um negão lá, um negão, porra, conservador do caralho. Mas é negão, você tá entendendo? Assim, é meio africano, porra. Não vai funcionar. Caralho. Não é da mesma categoria do americano. Essa é Minha visão. Eu também gosto do Sara. É claro que o presidente do país continua fazendo chacota. E tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Mas está à beira de um impeachment com toda a razão, porque dessa vez não vai ser golpe, né, gente? Porque tá cheio de prova. O tal do Paulo Marinho pegou o trombone, colocou um monte de merda no ventilador. Os bafões estão todos aí estourando. Covid, São Paulo já chegou num nível altíssimo de contaminados e mortos que já ultrapassam países europeus. É só dar um Google, não estou falando mentira, não inventei. Ao contrário de Vivi da Rádio, que vem com uma pesquisa maravilhosa que ela faz. Qual que é o site que Vivi da Rádio usa? www, tirei do meu né, Vivi da Rádio? Vem falar que existem mais de 500 mil mortes pelo H1N1, do influenza. Um pouco da orientação da Vivi e vou transferir a pergunta para você, Vela. Como é que é, Vela? Pode falar. 500 mil mortes de H1N1 no Brasil. Vou até pesquisar, isso é muita coisa. Eu pesquisei ontem. Foi colocado pela mídia 18 mil, depois foram feitos... 500 mil mortes, quase 1 milhão. Depois... 576. Eu mando para você que eu tenho depois. É que eu estou usando o telefone, senão já ia mandando aí no chat. Não importa quem é o presidente. Como é que você vê o Brasil aqui, hoje? Ó, você tá... Vamos lá. Só aqui, ó. Pesquisei rápido. Brasil registra 1.100 mortes por H1N1 no estado de São Paulo, que é o maior país, que é o maior estado da população. Eu pesquisei rápido, nem sei de onde está isso aqui. Né? Acho que está longe para chegar. Mas eu não me lembro de ter dado boom no estado de São Paulo em 2009, não, como deu Covid. Tem que pesquisar no Brasil. Tá longe, hein? E a louca destrambelhada tá, ó, ecoando esse bando de mentira. Porque às vezes a gente aqui na esquerda, a gente continua reproduzindo coisas, por exemplo, que a gente vê na mídia o tempo inteiro, que bombardeia a nossa cabeça. Tipo essa história do menino João Pedro, que não foi assassinado, ele foi morto. Então a gente vai e continua reproduzindo isso. Outra coisa é ver um político da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou o que quer que seja, às redes para contar uma mentira. Não é possível que essa mulher diga que tenha gestão política que seja formada e saia reproduzindo nas redes uma presepada, uma groselha dessas. Bem, mas a gente sabe que não é só ela também. Tem aí o Noilton, temos uma nova correndo por fora, vereadora Lorene Caetano também, que está soltando aí umas groselhas também na rede, que deixa a gente um pouco decepcionada. Mas vai dizer, mas uma coisa que ela faz vai derrubar tudo que ela fez lá atrás. Querida, dá parabéns pro Bolsonaro, derruba uma pessoa... Na chão é rapidinho, sinto muito, mas quem dá parabéns ao Bolsonaro por ele ter opinião, ainda chamar o que ele diz de opinião, olha,
Sinto muito, não é opinião. Aquele cara é um genocida, ele está querendo flexibilizar a quarentena por conta de economia que só privilegia os grandes banqueiros, os grandes industriários, os grandes empresários da elite brasileira. Então, quando Lorene vem a público e fala isso também, e eu aqui estou dizendo dela, com essa decepção, para mim, ó, caiu na chão. Ninguém dá parabéns para genocida. Ninguém dá. Aquele homem não fez nada. Desde quando ele se empoderou, no dia 1º de janeiro de 2019, ele não fez uma coisa que tivesse merecido parabéns. Principalmente agora, no meio dessa pandemia. A pessoa escolheu, então, um momento onde aquele desgraçado está mais desprivilegiado, está com a popularidade mais caída, para meter um parabéns num vídeo da Câmara Municipal de Taubaté. E daí vem aquele amiguinho das redes, né? Ou aquele direitista ceboso, colocar pra gente nas nossas postagens, nas redes sociais. Descansa, militante. Oi? Descansar, militância. Olha, gente, aqui em Taubaté tem amigos meus que dizem assim, mas eu não gosto de político que briga. Eu gosto de político que fala calmamente, que fala de maneira pausada. É porque a gente que é branco, as pessoas que me falaram isso são brancas. A gente não precisa gritar muito quando a gente tem essa cor de pele. Mas quem está na favela, o preto, o pobre, que está sendo assassinado por alguns policiais, as pessoas pretas que moram nas comunidades estão sendo constantemente assassinadas por polícia. Elas não têm outra maneira a não ser gritar e berrar. E ainda que estão quietinhas. Ainda que estão fazendo pouco barulho. Porque se revoltassem realmente com a proporção que deveriam, isso já não estava mais assim, já tem muito tempo. Ainda estão morrendo calados. Porque depois que são assassinados, a gente vê a família pedindo justiça ou chorando aos prantos porque perderam seus filhos para a polícia militar, para os assassinos que existem dentro dessa corporação. Aí tem pessoas que vêm, descansa, militante. Mas eu não gosto, tá muita gritaria, eu não gosto de gente que xinga. Não, a gente tem que pedir licença. Não é pedir licença, tem que chegar no pé na porta mesmo. Tem muitos amigos aqui em Taubaté que reproduzem essa fala. Mas eu não gosto, sabe, Inês, dessa coisa pé na porta. Nessa pandemia, infelizmente, a gente não tem como fazer uma manifestação, fazer uma aglomeração, sair para a rua e escancarar a boca. Dentro de casa, confinado, respeitando a quarentena. Enquanto isso, essas carreatas desses malditos estão aí para a rua. 3 Corsa, 2 HB20, um Fox, fazendo esse buzinaço, essa barulheira para defender esse presidente genocida. Com apoio, com auxílio luxuoso de alguns integrantes da polícia militar, a gente já sabe que já vinha acontecendo isso e não é de agora. Com esse vírus ainda mais. E daí eles se juntam, essas pessoas, para dar aí voz a 1% de poderosos do país, para jogar a gente pro topo do coronga. Vão sair para trabalhar, vocês são tudo vagabundo, imagina. Aqui em Taubaté não tá acontecendo nada. Talvez uma boa solução para o governo de São Paulo é dar mais autonomia, como já disse, aos municípios. Você pega um município, por exemplo, do Vale do Paraíba, Taubaté. É um município de 320 mil habitantes. Vai lá ver como é que está a estrutura de saúde, as UTIs e como está a situação lá. Certamente, se você for analisar Taubaté, não haveria nenhum problema de estar com o seu comércio e as suas atividades funcionando com todas as cautelas necessárias e não estaria, vamos dizer, comprometendo nada a uma boa estrutura de saúde e, nesse momento, com bastante ociosidade. A pergunta de um telespectador chamado Marcelo Percival. Ele diz o seguinte: segundo Bolsonaro, é uma neurose. 70% irão pegar. Portanto, 140 milhões de infectados. Mortalidade em 3%, cerca de 4 milhões de mortos. Sem contar as mortes por outras causas não atendidas por falta de espaço devido ao coronavírus. Certo? Certo. É isso que ele falou, levanta um ponto importante. Não é um negacionismo da ciência isso. É uma linha de raciocínio muito diferente e cruel. O que se sabe é que a epidemia vai
passar quando 50% a 70% das pessoas estiverem imunizadas, ou com vacina, ou pegar a doença. Quando se pega isso, o vírus arrefece. São 140, 120 milhões de pessoas. Com isso, o que vai acontecer quando as pessoas não defendem o isolamento? Não se fecha comércio. A economia não para, o governo não precisa colocar dinheiro na economia, as pessoas que vão morrer, muitas, são os idosos, aí tem a fala, mas já ia morrer mesmo, ou as pessoas que já têm doença, já estavam doentes, e vão ficar os jovens e atletas. Então, se a gente pegar pedaços da fala, tem uma lógica intensa. Isso chama eugenia. Lembre-se de que sistema político mundial usava isso. Então, quando você fala que morram os vulneráveis, para a gente ter uma geração saudável, pode ser que esteja permeando essa história de vamos acabar logo com essa tortura, não vamos ter o derretimento da economia. É uma coisa muito mais perversa do que simplesmente não acreditar na ciência. É um outro tipo de teoria que pode ser muito pior do que isso. Esses dias eu estava vendo a live do Átila e ele convidou o Drauzio Varela. O Drauzio Varela falou uma coisa que eu já tinha falado assim, gente, o vírus veio lá da China e chegou aqui, né? Foi o primeiro caso na China. Não estou dizendo aqui que significa que foi lá que surgiu. Não é nada disso. E eu detesto xenofobia. Mas o primeiro caso que se teve notícia foi lá na China. E o vírus está aqui em Taubaté. Me parece, acho que o Rodrigo estava comentando comigo, que já temos 24 casos. Isso é subnotificação. Isso é subnotificação. Porque já devem existir muito mais casos na cidade. E a tendência, infelizmente, é piorar, porque o contágio é muito rápido. E as pessoas estão respeitando pouco. Olha, o barulho da rua, um tanto de trânsito aqui, as pessoas zanzando no centro da cidade, o comércio está fechado, mas tem um monte de gente zanzando por aí. Tem gente que precisa, infelizmente. Então são as pessoas que estão sem receber auxílio emergencial, que tem que ir para as filas da Caixa Econômica Federal para saber o que está acontecendo, que não receberam nem a primeira parcela, estão liberando a segunda, tem gente que não recebeu a primeira. Euzinha, por exemplo. As contas vão chegando, a gente vai ficando com medo, então não existe outra maneira da gente resolver as questões que não seja sair. Agora, tem outras pessoas que é por pura ignorância mesmo, ou por pura desobediência. Tem gente que está a favor do vírus. Eu não entendo como que pode isso. Tem gente que está torcendo para o vírus ganhar, como se fosse uma partida de futebol. E a gente já está no 4º lugar de país onde mais pessoas morreram pela contaminação do coronavírus. Gente, isso é um absurdo. Eu fico muito amedrontada. Porque onde que a gente está, né? Onde a gente está, que país é esse que a gente está? Que o Roda Viva, por exemplo, entrevista um youtuber que é o Felipe Neto, onde um rapaz que joga Minecraft vai lá falar a respeito de intolerância. Até a gente mesmo que está na esquerda não estamos conseguindo ver com clareza, com nitidez, essa coisa da intolerância. E isso vai passando, ó, a gente vai deixando passar. Já tem quase 1 ano e meio que esse presidente está empoderado e ele está fazendo um monte de coisa horrorosa. Vai passando. Ai, por favor, tanta coisa que a gente vê na bagaça, sabe? Tanta coisa errada no rolê. E tem tanta gente que diz assim, ai, mas Inês, eu não presto atenção nisso. Eu gosto de política. Ai, não aguento mais ouvir isso. A fábula da cigarra e da formiga é político. Existiu uma época que a fábula era contada para as crianças, onde a formiga deixava a cigarra morrer na neve, de fome, porque então a cigarra tinha no verão cantado o verão inteiro enquanto a formiga trabalhava, e que agora, quando chegava o inverno, você que se ferre, porque enquanto você cantava, eu estava trabalhando feito maluco. E a gente não sabia, não tinha poder cognitivo para entender que a cigarra era uma trabalhadora das artes. Ela era uma artista. Agora a visão da gente muda.
E já os professores contam a fábula com uma visão diferente. E isso é sensacional. As coisas vão acontecendo, o caminho é lento, mas não dá mais tempo para a gente achar que a gente não gosta de política, porque até na fábula que a gente conta existe política. Vocês assistiram o Greg News de sexta-feira que passou? O assunto era leveza. Se não assistiram, por favor, assistam. Greg News, leveza. Do que ele fala a respeito dos artistas, que numa época de pandemia levam distração para quem está em casa de quarentena. Eu teria muito mais coisa para falar para vocês, hein, gente? Mas hoje eu vou ficar por aqui. A dica que eu dou, prestem atenção às manchetes de todos os jornais, de todas as publicidades. Ou se você seja analógico, quando você pega o jornal de papel na mão, leia as manchetes, tenta interpretar. Nas redes, quando você lê aí o UOL, G1, Correio Brasiliense, dentre outros, Fórum, DCM, que são também as mídias de esquerda, prestem atenção nas manchetes, como a gente está sendo levado por um caminho que é falacioso. Porque pessoas da comunidade, elas não são mortas, elas são assassinadas. Então vamos tentar apurar esse nosso olhar para essas coisas, tentar mudar essa visão e dar o nome às coisas que as coisas têm. Precisamos filtrar o nosso ouvido, precisamos filtrar o nosso olhar. Vamos olhar além daquelas palavras e do que elas querem nos dizer e para o caminho que elas querem nos levar. Descansa militante é um cacete. A gente não vai descansar. Quero mandar um beijo para vocês e até o próximo vídeo.